terceiro ano, voltando aqui para o nosso segundo momento com história. Senta que lá vem a história. Já ouviram isso? Já, né? Então hoje, gente, vamos iniciar um novo ciclo, um novo conteúdo em história. Vamos avançar mais na história da colonização. Vamos aí ver o período da cana-de-açúcar. Pois bem, vimos aí a exploração do pau-brasil, lembram? E agora vamos passar para uma nova fase, que é a exploração da cana-de-açúcar. Enquanto a gente vai estar lendo aí sobre esse movimento, sobre essa exploração da cana-de-açúcar, eu vou indo e voltando na história. Eu vou pincelando algumas coisas que vimos lá atrás, em expedições colonizadoras, quando os portugueses chegaram aqui, lá nos índios, porque agora vamos chegar numa fase que a gente viu a exploração dos índios, né, quando os portugueses chegaram. E vamos passar para uma outra fase, que é quando eles começam a escravizar aí os escravos, que foram pessoas que vieram escravizadas da Europa para trabalhar aqui, para ser explorada aqui no Brasil, nesse novo ciclo, porque quando eles começaram a explorar o pau-brasil, que foi lá no início da colonização, essas árvores começaram a ficar cada vez mais extintas, né? Por quê? Porque outras pessoas também estavam de olho em invadir o Brasil, porque também queriam explorar o pau-brasil. Então, quanto mais exploração, mais foi caindo aí a quantidade de árvores, né, de pau-brasil. Então, os portugueses já estavam pensando em explorar outra coisa, né? Explorar outras riquezas do nosso país. Então, vamos passar por um processo de transformação aí na história. Vamos avançar um pouco aí, tá certo? Então, acompanhe a leitura daí, que eu vou acompanhar daqui, vou pincelar, e vocês vão entendendo aí esse diário de um Brasil, né, gente? Essa questão da colonização, do povoamento. Vamos adentrar aí na história, né? Então, vocês vão pegar aí, ó, e abrir nas páginas 70 e 71. Como o assunto é extenso e vocês precisam conhecer todos os detalhes aí para lembrar cada época, o que é que está acontecendo de acordo com as datas, eu vou ter que ir devagar, lendo e relembrando alguns acontecimentos, tá bom? Então, vamos iniciar aí na página 70. Tem assim, ó. A vida e o trabalho na colônia. Vimos aí que quando os portugueses descobriram o Brasil, que não descobriram coisa nenhuma, o Brasil já existia, e na verdade eles queriam ir para as Índias, atrás de especiaria, eles chegaram aqui por um acaso. Já existia donos aqui, que eram os índios. Então, quando eles chegaram aqui, nesse novo continente, opa, tem uma oportunidade aqui de explorar o que tem de bom que eu posso levar, e foi isso mais ou menos que aconteceu. Então, aí foi no início aí do descobrimento, quando eles começaram aí a explorar os índios, porque também teve índios que não aceitaram, não. Houve muitos confrontos aí entre portugueses e índios, como também de portugueses com outros europeus, outros povos, que queriam também invadir o Brasil. Então, vamos começar a leitura aí. Senta que lá vem a história. Os portugueses não ocuparam de maneira imediata as terras que hoje formam o Brasil. Eles não conheciam. Nossa, gente, o Brasil é imenso. Imagine naquela época. Então, eles iam aos poucos adentrando no território. Primeiro começaram ali a povoar o litoral. Aí depois foram que entraram mais um pouco e foram descobrindo aí novas terras, foram formando novos povoados, cidades, mas tudo foi de maneira lenta. Não foi assim de um dia para a noite, não, tá? No início, eles estavam interessados em conhecer a região e extrair o pau-brasil para vender na Europa. Já vimos aí a importância do pau-brasil, que era importante para atingir vestimentas, né? Aproveitar em outras matérias aí, reproduzir aí outro material. E ela tinha uma cor muito pigmentada. Então, era isso que interessava eles, a vender lá na Europa, esse produto. No entanto, a intensa exploração fez com que a quantidade dessas árvores diminuísse, porque você sabe, tudo que tira da natureza e não repõe, um dia ela acaba, né? Então, eles exploraram muito, muito mesmo.
Então, chegou um tempo que já estava se esgotando, então eles precisavam procurar outras fontes para ter renda, assim, para explorar, né? Ter aí um valor financeiro. Além disso, o domínio português passou a ser ameaçado por outros europeus, que também se interessavam em ocupar essas terras. Quer dizer, Portugal veio, tomou de conta, mas tinha os conflitos com outros povos lá na Europa, que queriam também vir explorar aqui o Brasil. Lembrando, gente, grave esse nome aí, o Brasil sempre foi colônia de exploração, tá certo, gente? Assim, em 1530, o governo português decidiu enviar pessoas para viver e trabalhar na colônia. Esse período aqui é aquele período lá das expedições, que veio as expedições para fiscalizar ali o litoral, né? Montar guarda ali, para que outros povos não invadissem, né? Nem piratas. Aí teve a expedição que veio mapear a região, ver onde é que poderia ter povoado, onde poderia ter um vilarejo, fazer as capitanias, a divisão das capitanias hereditárias, e teve a expedição de colonização, que foi aquelas pessoas que vieram trabalhar aqui no Brasil. Então, é esse período que está acontecendo aqui, das expedições, quando os povos começam a vir aqui para trabalhar, viver aqui no Brasil. Lembrando que era trabalhar, porque quem veio mesmo para investir tinha que ter condições. Grande parte dessas pessoas passou a dedicar-se ao cultivo da cana para a produção do açúcar, que era muito valorizado na Europa. Então, teve a onda do pau-brasil e logo depois veio aí a questão da cana-de-açúcar. Pessoal, começou essa segunda opção, né, que eles tiveram para substituir o pau-brasil, que já estava ficando escasso, foi comercializar aí a cana-de-açúcar. Então, vieram várias pessoas trabalhar nesse período aqui no Brasil. Então, vamos aí na página 71. Vamos continuar aí, né? O cultivo da cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar já era feito pelos portugueses em outras regiões e, em pouco tempo, tornou-se a principal atividade econômica da colônia. Porque aí já passou para o Brasil, já deu uma queda aí na produção, aí nas vendas, e aí eles investiram agora nos engenhos, que aí é o período aí da cana-de-açúcar. Na capitania de Pernambuco, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar tiveram grande desenvolvimento, sobretudo na região de Vila de Olinda. Esse desenvolvimento foi favorecido pelo solo de Massapê e pelo clima quente e chuvoso do litoral nordestino. Então, todas essas funções climáticas aí ajudavam no cultivo da cana-de-açúcar. O clima, o solo, a região. Por isso que foi de grande importância aí eles abrirem esse engenho em Olinda. Nas plantações de cana-de-açúcar foi muito usado o trabalho escravo, que aí começamos com os indígenas e aí vamos chegar nos escravos, que são os povos africanos que vieram para cá. Isso tudo, a história está se movimentando, o tempo está passando. Dos indígenas e das pessoas que vieram à força da África. A cana era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída. Com o caldo de cana era produzido o açúcar, que era levado da colônia para ser vendido na Europa. Então, gente, eles faziam o cultivo da cana-de-açúcar e fabricavam o açúcar. E valia muito lá na Europa, porque eles não tinham concorrente. Exploração de graça, né? Mão de obra barata. No terreno dos outros, como se diz. Então, eles lucraram muito com o pau-brasil, com o açúcar. E aí, nas próximas aulas, vamos aprender aí o que é engenho, o que os escravos faziam aqui, como é que eles chegavam até aqui, que eles sofreram bastante também nesse período aí de cultivo da cana-de-açúcar. Então, vamos para o glossário, né? Massapê. O que é massapê? Terra escura e fértil, muito boa para o cultivo da cana-de-açúcar, que é o que acontece na capitania de Pernambuco. Lá tudo favorecia o solo, o clima,
a região para um cultivo, né? Assim, plantar aí a cana-de-açúcar. E trabalho escravo, forma de trabalho em que os trabalhadores são pessoas escravizadas, ou seja, vivem como se fossem propriedades rurais. Essas pessoas não tinham direitos, não tinham descanso, não tinham moradia, era só para trabalho mesmo. E morreram muitos escravos, como morreram muitos indígenas, doentes, cansados. Eles eram muito maltratados também, que aí vocês vão ver isso lá na escravidão, que vamos ver mais a fundo esse tipo de pessoas que vieram, né? O que eles sofriam aqui. Então, é história, gente, para sentar e ouvir. Então, vou encerrando por aqui a nossa aula de história, né? Sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Iniciamos esse novo período. Estamos finalizando o período do pau-brasil e iniciando o cultivo aí da cana-de-açúcar, que vamos conhecer os engenhos, né? O que é que Portugal aprontava por aqui nesse período de exploração. Tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula. E amanhã tem novidades, né? Vamos fazer atividade avaliativa, ler as questões, explicar, orientar. Então, até amanhã, gente.